pergunta bem recorrente, bem frequente. Noivamos, né? E por onde começamos? E agora? É a primeira pergunta quando você é procurada de alguma forma? Rafa, então, hoje em dia, as noivas já chegam meio prontas, assim, né? São raras as que chegam, tipo, por onde eu começo. Algumas, elas já chegam com alguns serviços já na cabeça, já pensando, mas existe, sim, a noiva que pergunta, eu noivei, por onde eu tenho que começar? Eu não tenho lugar, eu não tenho absolutamente nada, eu não sei nem por onde começar. Acontece, mas hoje em dia elas já estão mais informadas, né? Elas procuram, elas pesquisam. Mas mesmo essa noiva que chega com algumas informações, porque é normal, como a Carol diz, ela vem com essas informações, mas muitas outras ela não sabe. Exato. Então, elas se surpreendem, né, Carol? Elas chegam com o fotógrafo, com o local, com a cerimonialista, vai na Carol, porque alguém indicou, já conheceu, quer a Carol, já se definiu, mas e todo o resto? Na verdade, assim, eu sempre digo, são poucos fornecedores, mas é tanto detalhe em cada fornecedor que é onde elas precisam realmente da assessoria. O que eu digo que elas não sabem por onde começar é realmente o planejamento em si. Porque muitos fornecedores, às vezes, elas têm, porque viram no casamento de alguém, porque receberam uma indicação, mas como fazer isso acontecer, realmente elas precisam da assessoria do nosso trabalho, é onde a gente entra, né? Anjos da guarda, né, dos noivos, na verdade, que acompanham praticamente todas as etapas de um planejamento de um casamento. Acho que esse é um pouquinho do trabalho de vocês, do início ao fim, né, fazendo esse elo com cada fornecedor. Passa um pouco por aí também. Passa com certeza, por vários fornecedores. E uma coisa liga na outra, né? Porque eu sempre digo, é um time, tem que estar todo mundo coeso, tem que estar todo mundo na mesma sintonia, entendendo o estilo de festa, entendendo as expectativas do casal, porque senão cada um vai fazer o seu e as coisas acabam não encaixando, né? E essa leitura, né, de o que indicar para esse casal de noivos, né, que estão começando a jornada, né, do casamento, é algo que tu já tem isso pronto na manga, ou tu faz uma entrevista com eles para poder entender mais ou menos qual que é o objetivo deles em relação ao evento deles? O que pega aí nesse momento, assim, de montagem ou de colocar o rumo, né? Sim. Assim que a gente fecha o contrato, eu gosto sempre de fazer uma reunião de entrevista, realmente, né? Eu chamo de reunião de planejamento, que é eu entender as expectativas desse casal, eu entender principalmente o budget, né, o orçamento que eles têm disponível para isso. E eu peço, inclusive, para a noiva separar algumas referências de decoração, de coisas que ela goste, porque, às vezes, para ela, aquilo é um casamento simples. E para a gente não tem nada de simples. Então, assim, a expectativa, qual é a régua dela? Né? O que ela tá... Então, ela fala, eu quero um casamento simples. Tá, então deixa eu ver o teu simples, porque para mim pode não ser simples, né? Porque realmente cada um tem uma referência diferente do outro. Então eu gosto sempre de fazer essa reunião de planejamento, é onde eu vou entender as expectativas deles, eu vou entender o perfil deles, o que eles gostam de fazer, enfim, e principalmente aliar isso tudo dentro do orçamento, né? Porque vocês sabem que casamento, o céu é o limite, né? Então, fazer essa conexão realmente e até nas reuniões com cada fornecedor e passando um pouquinho, né, o briefing desse casal, do perfil desse evento. É muito normal hoje a gente receber casais, Carol vai dizer se eu estou certo ou não, que vêm com uma expectativa e acham que aquilo ali é bobagem. Eu quero um casamento na beira da praia só para 100 pessoas. E aí a gente tem como obrigação mostrar o que significa um casamento na praia para 100 pessoas. Tem uma série de serviços que tem que ser contratados, de profissionais que têm que ser contratados, de detalhes que têm que ser ajustados e que eles não entendem. Então, às vezes, a primeira reunião, o primeiro contato é um choque, né, Carol? Uhum. Às vezes a gente, eu particularmente, às vezes pergunto, eu ajudei ou eu piorei a situação? Porque eles não têm, na sua grande maioria, noção do que os espera. Claro, que aí pega uma boa assessora como a Carol, ela começa a explicar, a pessoa começa a entender, começa a direcionar, começa a mostrar e as coisas vão se ajustando. Olha, mas é assim? Muitas vezes é um choque. Não imaginei Não, que e fosse às assim. vezes até a gente acaba sendo até direta demais, porque tu precisa colocar eles numa realidade que eles não têm.
né? Aquilo para eles é como a Paty falou, assim, é uma coisa tipo eles sonho. imaginam na cabeça deles uma sonho. coisa e a gente precisa fazer aquilo acontecer. É onde a gente precisa trazer eles para uma realidade e dizer, olha, acontece assim, assim, nós precisamos prever isso, 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 pode acontecer. Então a gente precisa, às vezes eles ficam assim, né? E a ideia, então, é que esse trabalho de assessoria, na escolha dos profissionais, por exemplo, ela passe bem diretamente pelo perfil, então, dos noivos, né? Nós temos o Maeda, que, imagina, um excelente fotógrafo, temos outras opções, vamos dizer aqui, e aí vocês procuram direcionar os noivos para um fotógrafo que, na visão de vocês, para um celebrante que, na visão de vocês, para um profissional, né, um videomaker, enfim, que tenha mais a ver com aquele casal. Então, há uma pesquisa, há um estudo de perfil, digamos assim, em relação aos Totalmente. noivos.